Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? O tema é, na novela da vida, qual tem sido o seu papel? Amém. Amém? Vamos lá. Primeiro, a palavra em Gênesis 12, do 1 ao 3. A palavra diz assim, ó. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei você... Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia! Feche os teus olhos. Amém. Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Que possa calar toda a carne agora. Que aí na tua casa possa se calar toda a carne, todo espírito de distração. Para que esta noite você não possa perder nada do que o Senhor tem preparado para você. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela tua presença real neste lugar. Seja bem-vindo entre nós. Toma as nossas vidas, Senhor, que tudo possa ser conforme o teu querer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Para que a gente possa entrar na história de Abraão, eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos falar de 3 personagens. Né? E esses 3 personagens, eles nos remetem, cada um sentido, e você vai entender o que Deus tem para mim e para você essa noite. Mas para a gente entender, eu preciso que você entenda o seguinte: o que quer dizer coadjuvante e o que quer dizer protagonista. Amém. Né? Coadjuvante, secundário, aquele que só está lá para se mostrar apenas. Eu estou aqui, o bispo está aqui pregando, eu estou aqui do lado, eu só sou o coadjuvante. Ele é o protagonista, quem está realizando, em torno de quem a história se move. Então eu já vou contar, o protagonista é aquele que em torno de quem a história acontece. Amém. Quem é você hoje? Com o que você tem sido na sua vida? Né? E próximo, Abraão, ele tinha vida com Deus. Amém. Você tem vida com Deus? Já parou para imaginar? Como é a sua vida com Deus? Será que você é protagonista ou você é simplesmente um coadjuvante? As coisas acontecem e quando acontece você se toca que, poxa, é verdade, eu posso viver isso na presença de Deus. Poxa, é verdade, isso pode acontecer comigo na presença de Deus. Porque se você notou, Abraão, quando Deus falou para ele, olha, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que ele tinha? Simplesmente uma promessa. Uma palavra. A grande questão é, ele tinha vida com Deus. Amém. Que é o primeiro ponto. Coloca aí para nós. Glória a Deus. Ele era, eu coloquei aqui, não tem, ele tinha vida com Deus? Já estava? Já. Eu preciso pregar mais, tá vendo? É verdade. Você é um coadjuvante. Mas ele tinha vida com Deus. Deus não só quer escrever uma história com a gente, mas ele quer fazer parte dessa história. Amém? Amém. Nós temos que ter vida com Deus para vivermos isso que Deus tem preparado para nós. Agora, o próximo é agora. Sim. Glória a Ele era Deus. conhecido como servo do Senhor também por sua família. Glória a Deus. Como é se você é reconhecido na sua casa? No meio da sua parentela? Porque a grande questão é o seguinte: fazer uma mudança é fácil? Não. Você imagina você chegar para sua mulher e falar, ó, arruma as coisas, prepara as malas que nós vamos mudar. Para onde? Não sei, mas vamos mudar. A gente na igreja já realizou algumas mudanças, Assim. né? E ó, você tem que preparar um que tira, um que desmonta, um que põe, carrega o caminhão, outro que já está lá esperando para descarregar, porque você já tem que o caminhão, tem que voltar a pegar mais. Pense o cara, como é que ele preparou a família dele para isso? É verdade. Se ele não fosse reconhecido que era servo de Deus, que tinha relacionamento verdadeiro com Deus dentro da tua casa. Agora eu quero te fazer uma pergunta que de repente vai te constranger. Porque se as pessoas na tua casa não têm dado ouvido ao que você fala, quando você tem que tomar alguma decisão, é sinal que você não tem tido vida com Deus. Porque Deus nos dá toda a autoridade, amém? Amém. Glória a Deus. Agora, o próximo é Gênesis 12, no versículo 7. A palavra diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão diz, constituiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Todas as vezes que ele chegava em qualquer lugar, depois que Deus deu uma promessa para ele, ele levantava um altar ao Senhor. Amém. Quando você recebe uma promessa, o que você faz? Eu, pelo menos, eu vou falar de mim, eu fico ansioso.
Tudo, eu vou em todo culto, eu vou em todo lugar que tem palavra, eu quero assistir uma live, eu quero escutar um louvor, e eu quero ficar ali atento. Deus, qual que é o próximo passo que eu devo dar? O que o Senhor quer falar? O que está acontecendo? Porque eu recebi uma promessa, eu quero vivê-la. Amém. Recebemos a promessa desse mês o quê? Restituição. O mês da restituição. Glória. Deus disse que vai restituir. E agora, o que você tem feito? Será que você fala, Deus já falou que vai fazer, então eu vou ficar aqui. Voltamos, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então nós estávamos falando sobre construir altares, né? Vamos para o próximo slide, que diz assim, ó. Onde ele chegava, ele constituía um altar ao Senhor. Amém. Onde você tem chegado, o que você tem feito? Será que você tem construído, edificado um altar ao Senhor? Não importa de que forma está a sua vida. Aquilo que você fizer, você precisa fazer como se fosse para o Senhor. Coloca o próximo. Você constrói altares quando faz tudo como se fosse para o Senhor. Se você não sabia de que forma construir altares, hoje você sabe. Onde você colocar as mãos, faça como se fosse para o Senhor. Ah, mas eu estou fazendo o meu trabalho porque eu quero receber a minha recompensa, né? Afinal de contas, o trabalhador, ele merece o seu salário. É claro, mas faça como se fosse para o Senhor. Dê o seu melhor, independente de se vão te pagar menos, se vão te pagar mais, independente daquilo que você vai ter como retribuição. Faça como se fosse para o Senhor. Esta é uma grande forma de você construir altares na presença de Deus. Amém? Amém. Agora, eu preciso te falar sobre um modelo de filme, né? Hoje em dia tem alguns filmes e séries que você vai assistindo e chega num determinado ponto, você pode escolher lá, sim, para a moça, de repente, ir embora de casa e não, ela não ir. Aí você aperta sim, a história toma aquele rumo. Aí você vai assistindo, chega num determinado ponto, ela para de novo e pergunta para você de novo. Sim ou não para essa atitude? Aí se você coloca não, ela toma outro rumo. E aí vai, é muito bacana. Tem alguns filmes e séries até na Netflix que dá para você fazer isso. O que acontece? Deus faz isso com você. Você acredita? Ele escreve a sua história, só que ele deixa você ir para onde você quer. Mas ele escreve a sua história. Mas você pode escolher para onde você vai. E qual é a sua escolha essa noite? A grande questão é essa, porque muitas vezes nós escolhemos nos afastar da presença de Deus, sendo que Ele é quem nos direciona. Ele é quem nos mostra o caminho e escreve a nossa história. Sabe o privilégio que você tem? É o privilégio que Jesus resolveu abrir mão. Porque você pode escolher o que fazer. Você simplesmente pode falar, hoje eu não vou na igreja, e amanhã eu não vou na igreja, vou ficar 15 dias sem ir para a igreja, e depois você chora, se arrepende, aí você volta. Mas Jesus não disse, eu vim para obedecer o Pai. Amém. E se entregou para nos salvar. Olha o privilégio que você tem. Só que qual tem sido a sua escolha? Não adianta nada você ter esse privilégio e achar que não é um privilégio, achar que não é uma bênção e utilizar tudo da forma errada. Aí complica, né? Mas a grande questão é, Abraão era protagonista da própria história. Amém. Amém? Crendo nas promessas do Senhor e indo para cima delas. Amém. Para onde você tem ido? Você tem ido para cima da promessa? Você recebeu a promessa, você vai para cima? Ou você recebeu a promessa e espera ela acontecer de braço cruzado? Amém? Todas as bênçãos já foram liberadas para nós. Isso é que muitas vezes a gente não entende. As bênçãos do Senhor foram liberadas para nós. Ó, o Senhor disse assim, vou fazer o homem conforme a minha imagem e semelhança. Já é abençoado. É feita a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Nos deu todo o poder, né, toda a autoridade sobre toda a criatura. Olha só. Ele nos deixou até escolher os nomes. Verdade. Né, de Adão que foi quem escolheu os nomes das criaturas. Pense só, você tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Amém. A grande questão é, nós não aceitamos isso. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Agora, você pode escolher a vida e o bem, a morte e o mal. Qual é a sua escolha? Essa é a grande questão. O caminho é você quem escolhe. Amém. Deus já escreveu, Ele já liberou. Olha, aqui ó, um monte de bênção liberada para você. Você tem esse poder, você tem essa autoridade no mundo. Só que você não escolheu viver isso. E aí? Amém. Qual é a questão? Né? Vamos para o próximo. Eu coloquei assim, ó, seja você protagonista da sua própria história. Deixe Deus te mostrar o caminho e siga nele. Amém. Amém? Amém. Não adianta você querer ser protagonista da sua própria história. Deus te mostra o caminho e você vai por outro. Essa é uma grande questão. Deus já tem te mostrado o caminho que eu sei.
A mesma coisa que ele faz comigo, ele faz com você. Só que você precisa seguir nele. Irmão, vai dar certo. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, você pode dizer assim, poxa, pastor, tá bom, mas eu não estou nem na igreja, né? Alguém que esteja nos assistindo aí. Eu sou pecador e tal. Então nós vamos para a próxima história. Vamos lá para Atos 9, do 1 ao 2. A palavra diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então esse era Paulo, antes de ser transformado. O que ele fazia? Perseguia os cristãos. A grande questão é, ele teve uma transformação e aceitou a vida que Deus deu para ele. Amém. Você já foi transformado um monte de vezes, um monte de área você tem sido transformado todas as vezes. O que falta para nós? Aceitar. Aceitar e ser protagonista da história que Deus nos deu, da nova história. E não ficar voltando e Deus vem e transforma e você quer voltar de novo. Chega! Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora aqui, mas quando teve o nome mudado, após uma experiência com Deus, foi um dos mais influentes escritores evangélicos. Amém. Amém? Isso, se você procurar sobre a história de Paulo, você vai ver isso aí quase em todo lugar da internet. Um dos mais influentes. Amém? Amém. Agora, quantas experiências você já teve com o Senhor? A grande questão é que a gente não pode esquecer. Porque quando eu esqueço, aí eu preciso voltar lá do início. Para lembrar de onde eu caí, consertar tudo de novo e voltar para o caminho. Amém. Nós não podemos esquecer. Amém? Amém. Próximo post. O que está faltando para você ter a vida transformada? Definitivamente. O que falta? Você precisa pensar, irmãos. A gente vive numa vida que é o seguinte. O bispo falou no domingo, né? O pessoal diz, né? Ou eu caso ou eu compro uma bicicleta. Faça os dois. Eu achei isso, memorável, assim, pra mim. Isso, ficou gravado na minha cabeça. Porque nós precisamos entender que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas. Não tem essa de, eu vou casar ou compro uma bicicleta. Não, vou comprar uma bicicleta, depois eu caso. Não, eu vou fazer os dois. Eu vou casar, vou comprar uma bicicleta, vou comprar uma casa, um carro, vou ter filho. E vai embora. Amém. Amém. Seja você protagonista da sua história. Tá? Amém. Aceite os desafios e vá pra cima. Vai para cima. Amém? Amém. Aí você vai dizer, pastor, você está falando do Paulo, já transformado. Aí o cara, né, mano? Era o cara. Tal, beleza. Então vamos lá em 2 Coríntios 12, 7. A palavra diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ele tinha um espinho na carne. Ele tinha um mensageiro de Satanás que poderia ser de repente até aquele cara que só vinha para lembrar, você está falando que é cristão aí, mas o que você fazia lá? Não deixava ele esquecer momento algum. Você quer se engrandecer que você é o cara agora, você é o santão de Jesus, mas e o que você fazia lá? Ele não conseguia nem se exaltar. Você pode ter isso também, viu, irmão? Um espinho na carne, uma coisa que não te deixa esquecer das coisas erradas que você fez. Mas a sua vida não pode ser dirigida por isso. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É tempo de viver o que Deus já liberou na sua vida e na minha. Amém? Vamos à última história. O tempo deve estar acabando, nem peguei o relógio aqui. Amém? O jovem rico, vamos lá. Marcos 10, do 17 ao 22. A palavra diz assim, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém. Eis a pergunta, né? O que fazer para ter a vida eterna? Essa é a grande questão.
Só que o jovem rico, ele nos ensina algumas coisas. Se você for ver lá, ele está em Mateus, acho que está em Lucas também a história do jovem rico, só que só aqui em Marcos ele fala que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus pode amar você. Amém. Jesus te ama. Ele sempre Glória vai a te Deus. olhar com amor. A grande questão é, você precisa aceitar o amor que Deus tem por você. Amém. O amor de Jesus não transforma a sua vida se você não aceitar. Não transformou a vida dele. Você pode falar, poxa, mas o amor de Jesus não transforma. O amor de Jesus é transformador. Mas ele por si só não transforma se você não aceitar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Vamos lá. Deixa eu virar a folha aqui. Esse tempinho é sempre... É sempre um mistério. Esse tempinho quando a gente vira a folha aqui. Amém. Agora, por que será que você não tem conseguido ser protagonista da sua própria história? O Senhor não vai transformar você mudando as suas escolhas. A escolha precisa ser sua. Amém. O jovem rico teve a escolha. Mas sabe qual é a grande questão quando nós somos protagonistas e somos coadjuvantes? O protagonista, ele vive uma coisa 100%. O outro vive uma coisa pela recompensa. Por que você tem estado na presença de Deus? Só porque Ele tem a te oferecer ou pelo que Ele já fez por você? Amém. O jovem rico queria só a salvação. O que eu faço para ele lá? Faz tudo isso. Ele fazia. E fazia talvez de coração, porque o Senhor devia ter esquadrinhado o coração dele e o amou naquele momento, percebendo que ele falava a verdade. Só que a grande questão é, ele fazia já esperando uma recompensa. Por que você tem feito as coisas? Para Deus? Ou porque você tem buscado fazer as coisas corretas? Será que só buscando uma recompensa? Ou porque você já é transformado pelo Amém. Senhor? Glória a Porque Deus. você pode ser chamado de cristão, de pequeno Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a grande questão. Tudo está liberado, mas você tem uma história com Deus. Amém. Escreva suas linhas junto com o Espírito Santo. Aleluia. Amém. Tudo já está liberado. A grande questão é, você precisa ser direcionado pelo Senhor. Amém. Ah, pastor, mas você falou que eu posso fazer escolha? Pode. Eu posso falar sim? Pode. Eu posso falar não? Também pode. A grande questão é, viva conforme o Senhor tem te direcionado. Amém. Vá pra cima. Eu tenho que falar de novo. Se for para casar e comprar uma bicicleta, faça os dois. Amém. Não adianta nada você falar, não, agora... Eu sei que hoje em dia a gente vive de prioridades, né? Ah, eu tenho a minha casa, então hoje eu vou reformar o banheiro, que é o que eu tenho dinheiro para fazer. Eu falo de reforma, porque é o que eu trabalho. Eu vou reformar o banheiro, porque é o que eu tenho dinheiro para fazer. Você reforma o banheiro, usufrui dele, né? Fala, que gostoso. Aí você enjoa dele e fala, agora eu preciso arrumar um outro canto para reformar. E aí você se programa, tudo mais. Só que, quando você está com o Senhor, o que acontece? Deus vai preparando todo o caminho. Glória a Deus. Vai preparando tudo e de repente você já fez o outro, aí você fez o outro, consegue usufruir, consegue trazer todo bem para a tua família, nada vai te fazer falta. Agora, e quando você só quer alguma coisa em troca? Você vai lá e fala, pá, vou arrumar esse encanamento, porque minha mulher não para de encher a minha cabeça. Você arruma, passa um mês, quebra de novo no mesmo lugar. Ah, vou desentupir a pia aqui, meu Deus do céu, minha mulher me ligou o dia inteiro falando que a pia está entupida. Você chega aqui e desentope, quando você vai trabalhar, ela entope de novo. Por quê? Porque é um saquetel furado. O mundo é dessa forma. Eu quero que você entenda isso. Viver espiritualmente é muito diferente. É ter a certeza que Deus já liberou e cuida de nós todos os dias. Amém. Nós precisamos ter essa certeza. Amém? Amém. Agora, a história do jovem rico nos ensina algumas coisas. Não é só sobre abrir mão. É ter que escolher a Deus. Amém. Glória a Deus. Ele poderia abrir mão, mas dizer, Jesus, eu não quero te seguir. Nós temos que abrir mão e escolher a Deus. Amém. Esse é o que Deus preparou para nós. Você precisa dar valor ao que realmente importa. A grande questão é, o que realmente importa para você? Amém. Se eu for perguntar para a maioria aqui, todos vão dizer, a minha família importa muito para mim. A presença de Deus importa muito para mim. Se importa, então por que você não tem dado valor? Por que a gente não tem dado valor para a presença de Deus, que é tão importante, talvez mais importante do que estar em família? Porque quando você está na sua família, você briga mais. Só que quando você está na sua família com a presença de Deus, aí sim. Amém. Aí a coisa flui. Amém. Glória Amém? a Deus. Agora,
Nós falamos, né, sobre ator lá, o ator principal, o secundário. Nós falamos que Deus escreve a tua história, que você pode escolher o caminho, que você precisa seguir nele e tal. Mas e o fim? Foi na terça-feira que você falou, tô louco para saber do fim, né? Na terça-feira. O fim é o seguinte, abre lá, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Em outras versões está o fim que você deseja. Amém. Sabe qual é a questão? Nessa novela aqui, o fim que vai acontecer é aquele que você desejar. Amém. O que você tem desejado na presença de Deus? Amém. É prosperidade, ser próspero? Ser próspero é não ter falta de nada? Alegria, comunhão, paz. Sim. Amém. É isso que você tem desejado? O seu fim sempre será isso. Amém. Em tudo que você colocar na mão. Alegria, prosperidade, paz. Vai chegar na tua casa, vai ter comunhão, vai estar tudo tranquilo. Aleluia. Esse é o que Deus tem preparado para mim e para você nessa novela. Amém. Amém? Deus. Vamos orar? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.